Louvado seja o Senhor. E eu digo bem-vindo a todos para o estudo bíblico. Esta é a manhã boa e gloriosa em nome de Jesus. E eu oro para que o Senhor possa nos fazer entender espiritualmente, não somente emocionalmente e fisicamente, o sofrimento que Ele foi por nós e para todo mundo, assim que lermos a palavra sobre a nossa culpa, o sofrimento e crucificação hoje. E eu oro para que Deus possa nos dar a atenção, o foco, pensando sobre Cristo, pensando sobre o seu sacrifício, pensando sobre todas as coisas que Ele fez para a tua salvação, para a minha salvação, para a redenção de todo mundo. Obrigado, Deus te abençoe por estares presente no estudo bíblico. Vamos orar juntos. Pai, te agradecemos por esta manhã, esta noite de estudo bíblico, a este tempo. Te agradecemos por estudo bíblico que nos fortalece, que é nossa espinha dorsal para todo aquele que é filho de Deus. Te agradecemos pela oportunidade que nos dá de estarmos vivos e saudáveis para participar neste estudo bíblico hoje. Pedimos, Senhor, para que a Tua palavra possa nos despertar, possa nos refrescar, nos lembrar das grandes coisas que o Senhor fez por nós, sofrendo por nós na cruz de Calvário. Oramos, Senhor, para que a Tua palavra possa penetrar cada coração, convencer a cada coração e trazer-nos mais próximos de ter uma relação contigo. Muito obrigado pela resposta. Em nome de Jesus oramos. Amém. Esta noite estamos a olhar para Marcos capítulo 15. Iremos estudar a partir do versículo 15 até 32. E eu vou ler agora o versículo 15, depois leremos os outros versículos, assim que estivermos a desenvolver no estudo bíblico. Abra a tua Bíblia, livro de Marcos capítulo 15, versículo 15. Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhes Barabás e, açoitado Jesus, o entregou para ser crucificado. Esta noite estamos a olhar este versículo 15 até 32. É o sofrimento substitutório do Cristo crucificado. Cristo, nosso Salvador, Cristo é o Cordeiro de Deus que toma todo o pecado do mundo. Como é que Ele fez isso? Como é que Ele tirou o nosso pecado? Como é que Ele trouxe perdão para nós? Como é que Ele trouxe salvação para nós? Como é que Ele veio para nos reconciliar? A humanidade que estava perdida e tinha perdido a sua relação com Deus, separados de Deus, por causa do pecado, por causa do mal, por causa da degradação e por causa da contaminação do mal. Estávamos separados de Deus, mas a única coisa que podia nos trazer, tinha que alguém que podia suportar o nosso sofrimento, a nossa condenação, que nós merecíamos por causa do nosso pecado. E Ele veio. Como é que Ele fez isso? Porque Ele tomou a nossa punição, Ele suportou a dor que nós devíamos suportar e tirou a vergonha, o desprezo, todas as coisas que aconteceram sobre Ele. Ele devia suportar isto por causa do nosso pecado. É por essa razão que a sua morte, o seu sofrimento e a sua agonia era substitutório. Isso quer dizer, Ele não era por Ele, Ele tomou o nosso lugar. Em todas as coisas tomou o nosso lugar. E não somente tomar o nosso lugar, na maneira humanamente falando, mas também de toda a ira divina que estava a vir sobre nós. O sofrimento eterno que devia estar sobre nós, Ele tirou. Ele tomou sobre Ele. E por causa disso, Ele foi crucificado. É por isso que estamos a olhar esta passagem, o Cristo crucificado. O sofrimento substitutório do Cristo crucificado. Ele sofreu no nosso lugar, sofreu para nossa salvação, sofreu para nossa redenção, sofreu para... É um sofrimento substitutório do Cristo crucificado.
Se olharmos para estes versículos de 15 a 32, iremos dividir em 3 partes. Primeira, o vergonhoso desprezo antes de sua crucificação. Não somente que ele foi crucificado, ele foi desprezado, ele foi batido, ele foi envergonhado, foi humilhado, desprezado e carregou tudo isso sobre ele. O vergonhoso desprezo antes da sua crucificação. O ponto número 2. O seu sofrimento substitutório na cruz. É o único lugar ele devia suportar o nosso sofrimento. O seu sofrimento substitutório na cruz. Ele sofreu a rejeição na vida, sofreu toda a degradação, sofreu toda a conspiração, ele sofreu toda a tentação, mas para ele pagar para a nossa salvação, para pagar por todo aquilo que nós devíamos a Deus, ele foi à cruz, ele foi no lugar particular, que é tão importante e essencial para a nossa salvação. O ponto número 3. O sacrifício salvador de Cristo. Então, ele sacrificou, porque no Velho Testamento, aquele que oferecia sacrifício, então, olhando para frente, queremos perdão de Deus, então ele tinha que tomar algum animal, tomou todo o pecado, ele tinha que fazer sacrifício dos animais. É por isso que tomavam o cordeiro e matavam, espalhavam o sangue, espargiam o sangue. Então Deus disse: eu posso ver o sangue, então vendo o sangue passarei por cima. Era sangue de um animal que morreu como substituto do pecador. Mas por causa disso que o animal morreu, e ele tinha que ficar em lugar. Então daí disse que quando eu ver o sangue passarei por cima. E Cristo, o cordeiro final, limpo, sem pecado, é somente este cordeiro que veio para tornar todas as coisas completas. E todos os sacrifícios do Velho Testamento, ele veio para fazer um sacrifício final. É como um sacrifício que salva, que santifica. O tal sacrifício que efetivamente liga-nos com Deus e tira totalmente a nossa condenação. O sacrifício salvador de Cristo. Vamos ver o primeiro ponto. Diz o vergonhoso desprezo antes da sua crucificação. Estamos a voltar para Marcos capítulo 15. Marcos 15, a partir de 15. Diz assim no versículo 15: Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, para ficar bem com o povo, para agradar o povo, soltou-lhe Barabás e, açoitado Jesus, o entregou para ser crucificado. No versículo 16, diz-nos: E os soldados o levaram dentro à sala, que é a de audiência, e convocaram toda a corte. Por que eles quiseram fazer isso? Somente para lhe desprezar? E chamou todos os seus amigos, todos os conhecidos, toda a companhia. E no versículo 17, e vestiram-no de púrpura, e tecendo uma coroa de espinhos, lhe puseram na cabeça. Todas essas coisas eram coisas de desprezo, era para trazer a dor em Jesus Cristo que ele passou. No versículo 18, e começaram a saudá-lo, dizendo: Salve, Rei dos Judeus. Veja só, isso era o desprezo. Isso não vinha dos seus corações, dizendo, eles ajoelhar, era somente gozo. Não tinha respeito, não tinha honra, era somente para lhe desprezar. Salve-se, Rei dos Judeus. No versículo 19, e feriram-no na cabeça com uma cana. Lembra? Tinha lá a coroa de espinhos sobre a cabeça, e assim estão a bater aquela coroa que tem os picos. E as histórias dizem que algumas partes
das espinhas era algo dos seus 17 de comprimento, dos espinhos estavam lá. Eles batiam com aquilo e cuspiram nele. Podes imaginar isso? Podes imaginar tudo isso? Falando essa palavra, cuspirem sobre ele, como uma palavra tão desprezível esta, e cuspiram nele e, postos de joelho, o adoravam. No versículo 20. E havendo escarnecido todo tipo de desprezo, depois de haver escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com as suas próprias vestes e o levaram para fora a fim de o crucificar. O vergonhoso desprezo antes da sua crucificação. Há 3 coisas que podemos ver aí, nesta passagem que eu limos. Primeiro, o açoite do nosso substituto antes da crucificação. Os açoites do nosso substituto antes da crucificação. É Marcos 15. Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhes Barabás e, lembra, Barabás era um homicida, Barabás era um criminoso, Barabás era um grande pecador, Barabás era alguém que tinha levantado tinha levantado aí comoção, tinha levantado aí confusão. Mesmo assim, decidiram que aquele homicida pode ser liberto e tinham que levar Jesus, o rei, Jesus, o capitão, Jesus, o salvador, para ser crucificado. Mas é isso que Pilato fez. Em vez de ele aceitado Jesus, o entregou para ser crucificado. Isso, Salmos 129, 3. Está falando aqui de uma maneira profética. Diz aqui: os lavradores arraram sobre as minhas costas, compridos, fizeram os seus salgos. Isaías 56. As minhas costas oferecia aos que feriram e a minha face aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi a minha face dos que me afrontavam e me cuspiam. Mesmo todos aqueles que lhe bateram, Pilatos e todos estavam batendo-lhe, toda vergonha, todo desprezo, toda humilhação sobre Cristo. Isso já tinha sido profetizado, que o nosso Salvador, o nosso Senhor, o nosso Santificador, eram coisas que Ele havia de passar por nós, havia de suportar por nós. E agora estamos a ver o cumprimento no Novo Testamento. Como eles lhe desprezaram. Entendes quando é desprezo? É começar a lhe bater. O açoite, quando falamos de açoite, é quando eles começam a lhe açoitar. Tudo aquilo ali, naquela vara, tinha lá picos de ferro, que quando lhe batiam, ou pedras, ou ferros, que colocavam lá, ou metais, é assim que lhe batiam com aquilo, quando ele açoitava, também uma das partes do seu corpo, aquelas pedras, aqueles animais rasgavam, e ele começava a sangrar profundamente. Então, ninguém podia fazer aqueles açoites. Então, limitaram para 39, só para ter a certeza que não pode chegar para 40, porque se chegar a 40, lembra? E diz-nos assim, que aqueles ramos da vara tinha 12 em cada.
e multiplicando aquilo ali por 9, por 12, é muito. E isso foi dado muito dos 400. Então, olhando para isto, está a ver todos os açoites que ele suportou. E o Novo Testamento nos diz a razão de todos aqueles açoites. 1 de Pedro 2, 24. Levando ele sobre o seu corpo, veja só, não foram os anjos que tomaram, ele levou mesmo o seu corpo, não é Pedro, não está falando de... Não é um outro humano, não importa como religioso é, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, sobre a cruz, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça. Olha para isto. Pelas suas feridas fostes sarados. Pelas suas feridas fostes sarados. Está a nos dizer aqui que as suas feridas de Jesus, atualmente, dão-nos a cura. 2. O desprezo dos soldados com uma coroa. Então, eles colocaram a coroa sobre ele, não era para lhe honrar, não era para reverenciar, era só para lhe desprezar. O desprezo dos soldados com uma coroa. E diz-nos no livro de Marcos, capítulo 15, 16 até 18. Marcos 15, 16 até 18. E os soldados o levaram dentro à sala, que é a da audiência, e convocaram toda a corte. Toda a companhia dos soldados, toda a corte dos soldados. No versículo 17. Assim que foram chamados juntos, e venham ver o que a gente vai fazer, e vestiram-no de púrpura, e tecendo uma coroa de espinhos, lhe puseram na cabeça. Teceram uma coroa de espinhos e lhe puseram na cabeça. E ele que o sangrar que começou aí a sair por causa daquela coroa, ele não era colocado com uma maneira gentil. Eles era dor, era com a ira, com amargura. E eles colocaram aquela espinha com grande indignação, porque tinham aquela acusação dos judeus, então colocaram sobre a sua cabeça. Estava a começar a sangrar. E naquele momento, tudo aquilo que ele sofreu por ti, suportou por mim e por ti. No versículo 18. E começaram a saudá-lo, dizendo: salve, rei dos judeus. Mas sabes, quando algumas coisas começam a ridicularizar, quando as pessoas começam a te insultar, quando eles começam a usar uma brincadeira contigo, eles começam a dizer: quem és tu? Diz primeiro: você é a cabeça, você é grande. Mas eles sabem que estão a fazer aquilo ali só para gozo, para desprezo da malícia deles. Estão fazendo aquilo e sabem quão doloroso é isso. E isso não era somente falar o normal, no colocar sobre a sua cabeça. Isso havia ser todas as coisas de indignas sobre ele. E acima de tudo isso, e disseram: salve, rei dos judeus. Lucas 23, 11. Está escrito para nós, para podermos saber como eles fizeram. Lucas 23, 11. E Herodes, com seus homens, com seus soldados, desprezou-o, e não lhe contaram como algo, e criticaram, e desprezaram, e escarneceram, e disseram: ele não é nada. E chamaram ele de uma maneira insultuosa, porque lhe consideraram como nada. Desprezou-o, escarneceram dele, e vestindo-o de uma roupa resplandecente, e tornou a enviá-lo a Pilatos. Os soldados dos Pilatos, e toda aquela vergonha em frente a Herodes, todas aquelas coisas em todos aqueles soldados, e ainda aumentou isto. No livro de Salmos 22, não era nada surpresa aqui, que tudo que aconteceu com o Senhor Jesus Cristo, porque ele sabia que tudo aquilo que estava escrito sobre ele havia de acontecer.
tudo aquilo que estava dito. Salmos 22, 6. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. É o que aconteceu, exatamente. Você pode entender a profecia. Então, todas as coisas já tinham sido escritas sobre Cristo para que Ele pudesse suportar a nossa punição, a nossa ridiculização, a consequência do nosso pecado que nós cometemos, e tudo isso ia acontecer. Ele não podia surpreender. E também, 2, isso sabia que havia de acontecer. Jesus sabia que isso tudo vinha. Em toda a eternidade ele sabia que tudo vinha isto. Quando estava no céu ele sabia que todas as coisas vinham sobre ele. Mas mesmo assim ele disse: eu farei a vontade do meu Pai. Eu vou e pagarei o preço da salvação da humanidade. Há desprezo, sim, ele sabia. Há todo tipo de açoite, tudo bem, eu aceito. Haverá coroa de espinhos, sim, vou suportar. Haverá humilhação, o sofrimento, tudo isso como um pecador, mas mesmo assim, vivendo na vida perfeita, disse: mesmo assim eu irei. Que amor para nós, que compaixão para nós, que misericórdia para nós. Que suporte que ele passou, toda a vergonha que era para nós, toda a humilhação dos homens, sendo o Criador. Esse é o Filho de Deus, este é o capitão da nossa salvação, este é o Rei, o líder dos anjos. Ele é o qual que ele veio para o mundo e o Pai disse: os anjos devem lhe adorar. Mas mesmo assim os soldados, por causa, foi humilhado, foi desprezado. No versículo 7, todos os que me veem zombam de mim. Veja só isto: todos aqueles que me veem zombam de mim. Eles viram na cruz, viram a ser em todo lugar, quando estava sendo batido com toda a dor, todos estavam na verdade a zombar dele. E estendendo os lábios, meneavam a cabeça, dizendo: 8. Confiou no Senhor, que o livre, pois nele tem prazer. Veja só, qual é o resultado disso? Porque quem veio aqui para suportar tudo isso? Isaías 53, no verso 3, Isaías 53, 3. Era desprezado, o mais rejeitado dentre os homens, homens de dores, e experimentado dos trabalhos. Isso é terrível. Não é somente na cruz, no trabalho aqui no mundo, em tudo que ele fez, porque ele veio por ele mesmo, e os seus não aceitaram, rejeitaram. O homem no jardim de Getsemane estava lá sofrendo. Ele foi o que os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizeram dele caso algum. Todo este tempo, com a coroa de espinhos na cabeça, quando estava Pedro, onde estava o Pedro, João, onde estavam os discípulos, quando Jesus chamou, onde estava o Tiago, onde estavam outros discípulos? Todos esconderam as suas caras por ele. Onde que eu estaria? Só por mim e por ti, porque não podíamos suportar por ele, não puderam aguentar por tudo aquilo que ele passou, mas ele fez tudo sozinho por ti, fez tudo isso sozinho para toda a humanidade. Ele foi desprezado e mais rejeitado. E foram dizendo: salve-se, rei dos judeus, mas não estimaram nada. Versículo 4, verdadeiramente, ele tomou sobre si, quando disse nos versículos antes, que era um homem de tristeza, experimentado nos trabalhos, ele sofreu tudo por nossa causa. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si e pôs, e nós reputávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Reputávamos ferido e aflito de Deus. Vimos aí que os soldados estavam a lhe bater, porque Pilatos ou Herodes tinha lhe mandado para dizer que ele bater.
Afinal, por que se diz que ele é ferido de Deus? Deus permitiu. Deus ordenou isso. Deus já tinha predito isso. Deus demandou ou requereu isto. E isso é uma coisa poderosa que ia acontecer para ti e para mim. É a agonia que nós devíamos suportar. É a tristeza que nós devíamos passar. Este era o sofrimento que eu e você podíamos suportar por causa dos nossos pecados. Esse sofrimento todo devia vir a mim e para ti e toda a humanidade. Mas porque Cristo, Ele mesmo, Ele voluntariou-se e disse, Ele tomaria o nosso sofrimento, é por causa disso que Ele diz, aflito e ferido de Deus, no versículo 5. No versículo 5, mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. Pela minha iniquidade e tua iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. A nossa reconciliação com Deus, o castigo que traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Veja a conclusão agora. No versículo 6. No versículo 6 diz, todos nós andávamos desgarados, é dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós andávamos como velhas desgarados, cada um se desviava ao seu caminho. Mas o Senhor, olha para isto, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade, o nosso substituto, sobre ele, o nosso Salvador. Ele fez cair sobre ele o sacrifício final, o Senhor, o Pai. Ele fez cair sobre ele, que é em Cristo, toda a iniquidade de todos nós. No livro de Marcos 15, 19 e 20. Marcos 15, 19. E feriram na cabeça com uma cana, e cuspiram nele, e, pós de joelho, o adoraram. Versículo 20. O que estavam a dizer? Depois de ter-lhe insultado, cuspiram e tiraram, havendo escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com as suas próprias vestes e o levaram para fora a fim de o crucificar. Hebreus capítulo 12, para poder ver que acima de todo aquele sofrimento, aquela vergonha, o que ele fez? Hebreus 12, 2. Mostra-nos aquilo que nós devemos fazer, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Era para trazer-nos a fé. Ele é a origem, é a fundação da nossa fé. Ele é o criador da nossa fé. Ele é autor e consumador da nossa fé. O aperfeiçoador da nossa fé, pelo qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. Não estava olhando para aquela do desprezo, não estava olhando para todos, estava olhando para o gozo da salvação, o gozo da minha salvação, o gozo que ia trazer para os pecadores de toda a humanidade. Estava olhando de tudo que estava colocado sobre ele. Para ele ser chamado o Salvador do mundo. Olhava para o gozo de transformar a vida das pessoas, reconciliá-las com Deus, o gozo de tirando a multidão das pessoas incontáveis e lhes levar para o céu e ter o troféu do seu sofrimento. É por isso que ele suportou o tipo de coisas que passou, de tudo, por causa do gozo que estava colocado sobre ele, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Agora que fez tudo, ele completou tudo, ele disse no fim, está consumado. A vontade de Deus foi feita, o preço foi pago. E ele foi estar com o Pai Celeste e agora sentou à direita de Deus no trono
de Deus. O ponto número 2 agora. O ponto número 2 agora nos diz seu sofrimento substitutório na cruz. O seu seu sofrimento substitutório na cruz. Ele eventualmente foi crucificado. Estando a ser crucificado, ele sofreu, ele suportou a dor daquela crucificação. Então, se formos esta coisa, a partir de 21 até 28, então iremos ver aí o primeiro, o estrangeiro forçado a carregar sua cruz. O estrangeiro forçado a carregar sua cruz. Marcos 15, 21. E constrangeram um certo Simão Cireneu, de Alessandro e de Rufo, que por ali passava vindo do campo, a que levasse a cruz. 22. No versículo 22, e levaram-no ao lugar do Gólgota, que se traduz por lugar de caveira, sendo visto como lugar da caveira. Assim que Jesus estava carregando a cruz era pesada. Ele estava andando e ele podia cair de um lado para aqui. Você conhece a história? Então, quando lemos, então está a ver a forma como ele carrega a cruz. Então, chegou ao lugar que devia ser crucificado. Ele chegou lá. Então, queriam com que ao caminhar seja rápido, como para chegar àquele lugar, porque era um tempo da Páscoa que eles não podiam atrasar. Por causa disso, lembra, estava sangrando, quando estava mesmo no jardim de Getsemane, estava orando lá, os gotas de sangue saíram da sua cara, e todas essas coisas que aconteceram, ele estava fraco. Então, por causa disso, da coroa de espinhos sobre ele, então estava completamente, não era fácil carregar a cruz. Ele estava andando, estava sendo devagar para eles. É por isso que encontraram este homem e colocaram a cruz sobre ele para que ele pudesse andar rápido e chegar ao lugar da crucificação. Somos ditos no livro de João 19, 17. E levando ele às costas da sua cruz, saiu para um lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota. Ele estava carregando a cruz, mas viram que ele estava encontraram aquele estrangeiro, queriam que ele seja rápido, e colocaram o estrangeiro. Então, levaram para um lugar chamado Caveira, em que em hebraico se chama Gólgota. E diz-nos, capítulo Lucas 23, 26. Lucas 23, 26. E quando o iam levando, tomaram um certo Simão Cireneu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que a levasse após Jesus. Para que ele a levasse após Jesus. Por que isso tudo? Está escrito. Em Marcos fomos dito que ele era pai de Rufo e pai de Alexandre. Então vimos que essas pessoas são ditas. Isso fez com que essas pessoas fizessem pensar sobre a cruz. Eles eram um cireneu, mas quando estava a sair da terra, eles pegaram ele e lhe deram a cruz. Isso foi, que inquisição é essa? Por que a cruz? E por que crucificaram ele? E quando chegou para o lugar da crucificação, ele viu tudo o que aconteceu. É por isso que iremos já estudar depois. Por 3 horas, o sol escureceu e Jesus disse: meu Deus, por que me desamparou? E tudo aquilo trouxe a situação neste homem, Cireneu. E ele veio conhecer o Senhor,
quando nós somos dito no livro de Romanos 16, 13. Romanos 16, 13. Saudai a Rufo, eleito no Senhor. Ele foi para a sua casa, ele diz, o que eu vi hoje? Ele creu no Senhor, e sua mãe e minha. Então foram à fé, chegaram na fé por causa daquilo que aconteceu nesse estrangeiro. Colossenses 1, 24. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e a minha carne cumpre o resto as aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Este Cireneu, este Simão, ele edificou o que por causa da aflição de Cristo. E Paulo, o apóstolo, ele diz aqui, por causa do corpo da igreja, por si e por mim. Quando nós somos chamados para carregar a cruz hoje, então não entendemos as consequências que hão de vir. Por causa disso vai trazer salvação, vai trazer o crescimento, vai trazer o evangelho para outras pessoas. Por isso não fuja do sofrimento que pode vir sobre ti se você está seguindo a Cristo nas suas aflições. O ponto 2, Marcos 15, 23. A segunda coisa é as escrituras cumpridas na cruz. 2. As escrituras cumpridas na cruz. 23. E deram-lhe beber vinho com mira, mas ele não bebeu. 24. E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sobre elas sortes, para saber o que cada um levaria. Ele não estava morto ainda, estava ainda na cruz, e não estava morto ainda no sofrimento. Ele podia ouvir o que estavam a dizer e dizer, o que você pensa? Que ele realmente estava sofrendo, que não morreu ainda, mas ainda ouve o que as pessoas dizem. Ouve o que as pessoas estavam a dizer, e quando ainda estava vivo, eles estavam a repartir as suas vestes. Ele disse, você vai levar isto, eu vou levar isto, e eu vou tomar isto. O que é que você pensa? Se você é um homem como este, que isso aconteceu com Cristo, é por isso que o crucificaram, estava na cruz, aí não estava morto ainda, mas aquelas pessoas todas que não contribuíram nada no seu ministério, que não estavam a repartir a sua roupa, eles lançavam sorte sobre ele para ver com quem um levaria. 25. E era a hora terceira e o crucificaram. 26. Diz-nos, por cima dele estava escrita a sua acusação, o rei dos judeus. 28. Versículo 28. E cumprindo-se a escritura que diz, e com os malfeitores foi contado. A escritura estava cumprida, que diz, e com os malfeitores foi contado. Foi contado como um transgressor, como malfeitor. Viram ele como malfeitor, trataram como malfeitor. Mas mesmo assim Cristo entendeu, por causa que as escrituras tinham profetizado, tinham proclamado, tinham predito que ia acontecer. A escritura cumpriu-se. 36, e um deles correu a embeber uma esponja com vinagre e pondo-a numa cana, deu-lhe a beber, dizendo, deixai, vejamos se virá Elias tirá-lo. Tudo isso foi feito só para que as escrituras se cumprissem. Salmos 69, 21. Salmos 69,
61, 20, 69, 21. Deram-me fel por mantimento e na minha sede me deram a beber vinagre. Veja só, estava tudo isso determinado, tudo isso profetizado, cumpriu-se tudo isso em Cristo. Tudo isso tinha sido profetizado nos Salmos. Há milênios atrás, antes de Cristo voltar, já estava escrito e foi cumprido no tempo que Cristo veio. Então você entende que as Escrituras é a palavra de Deus. E você não pode profetizar, não pode predizer alguma coisa em milênios atrás, antes desse inverno, e depois desse evento acontecer a coisa acontecer, sem que Deus esteja nisso. E diz que na minha sede deram-me fel. Salmos 22, 16. Salmos 22, 16. Pois me rodearam cães, e o ajuntamento de malfeitores me cercou. Traspassaram-me as mãos e os pés. Lembra mais uma vez que isto estava escrito só mais de 1000 anos, milênios atrás, acerca da vinda de Cristo. E não havia nenhum criminoso que tenha sido sofrido em cada necessidade, em cada nação, por causa daquela maneira de crucificação. Mas essa crucificação tinha sido profetizada. Mesmo que não era ainda o tempo da crucificação, mas isso já tinha sido profetizado. Isso também demonstra que esta é a palavra de Deus, que a crucificação de Cristo, o sofrimento de Cristo, o substitutório sofrimento de Cristo não era acidental. Era tudo profetizado antes do tempo. Ele diz: eles furaram os meus pés, no versículo 17, poderiam contar todos os meus ossos, eles veem e me contemplam. Versículo 18. No versículo 18, repartem entre si as minhas vestes. Lembra-se? Isso é que acabamos de ler no livro de Marcos 15. Isso tinha sido profetizado muitos anos, milênios tinham profetizado antes de acontecer. Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha roupa. Isaías 53. Isaías 53, 12. Isso vai nos demonstrar ali que isso foi feito para que a profecia seja cumprida, para que possamos tomar, e possa tomar muitos que possam crer nele, sair dos seus pecados e virem para a salvação. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá, e o dispôs, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si os pecados de muitos, e intercedeu pelos transgressores. E fez intercessão pelos transgressores. Como é que Cristo fez isto? Como é que Cristo entendeu todas as coisas? O sangrar, a porrada que ele tomou, os açoites e todas as coisas, o tipo de, a coroa de espinhos, a crucificação, a dor, a agonia. Como é que ele viu tudo isso? Como é que, Lucas 24, 44. Lucas 24, 44. Diz assim: e disse-lhes: são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco. Já tinha sido ressuscitado aqui, e os discípulos vieram a ele, e ele lhes lembrou que essa foi a situação que ele passou, os açoites que ele tomou, todos os acidentes que ele tomou, e todas as coisas são as palavras que foi dito, que vos disse ainda estava convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas,
dos Salmos. Todas as coisas com os seus detalhes, nos Salmos, nos profetas, nos escritos de Moisés, todas as coisas para se cumprir que estavam escritos na lei de Moisés, nos profetas e nos Salmos. Concernente a Cristo, concernente o seu sofrimento, concernente a sua crucificação. Antes de sairmos desta parte, vamos ver a inscrição escrita sobre a cruz. Marcos 15, 25. 25. Era a hora terceira e o crucificaram. 26. E por cima dele estava escrito a sua acusação: o rei dos judeus. O rei dos judeus. Lembra? Lemos isso antes, é só para mim lembrar na sua memória. Salmos 2, 6, diz: estão a dizer que Jesus é o Filho, mas mesmo assim eu coloquei o meu rei sobre o meu monte de Sião. Zacarias 9. Zacarias 9. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti justo, o seu reino virá a ti justo e salvo. Pobre, montado sobre um jumento e sobre um jumentinho, filho da jumenta. Somos ditos aqui no livro de Isaías 46, Isaías 46, 10. É a certeza de que a palavra a Bíblia é a palavra de Deus, não outra coisa, como profecias, a partir do princípio até o fim de todas as coisas. E essas profecias todas, há 10 mil anos atrás, todas essas coisas foram feitas. E isto aconteceu por uns detalhes. Tudo na palavra de Deus. E por causa disso a Bíblia é a palavra de Deus. E Deus é Ele mesmo que é o autor eterno da palavra de Deus. 46, 10. Que anuncia o fim desde o princípio. E desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo: o meu conselho será firme e farei Veja, tudo aquilo que aconteceu com Cristo ainda não tinha acontecido. Mas o conselho dele diz que vai se firmar e vou fazer todas as coisas. O meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Tudo o que aconteceu com Jesus, Cristo, Messias, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o capitão da nossa salvação, autor e consumador da nossa fé, todas essas coisas estão de acordo com o plano e a especificação de Deus e a profecia. Tudo que se cumpriu é de acordo com aquilo que Ele detalhou. A nossa salvação para cumprir, a reconciliação para ser cumprida, como tinha sido escrito. Então, se voltarmos do seu sono e crer em Jesus Cristo como o Salvador, o único indicado, o ungido Rei, aquele que é o único Salvador dado a toda a humanidade, dado a mim, dado a ti, Ele é o Salvador, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esta é a palavra de Deus, está escrita,
vai se cumprir no momento em que Ele, o Senhor Jesus Cristo, a redenção, a vida eterna, perdão, libertação do pecado, eternidade com Deus será nossa em nome de Jesus. Ponto número 3 agora. O ponto número 3, o sacrifício salvador de Cristo. Esse sacrifício de Cristo é um sacrifício que salva, é um sacrifício que santifica, é um sacrifício que está baseado na graça de Deus. Esse sacrifício é um sacrifício que carrega a reconciliação e com Deus. Esse sacrifício é um sacrifício que dá-nos a salvação hoje e dá-nos a sustentação assim que caminharmos com o Senhor, e também dá-nos a salvação final quando fecharmos nossos olhos aqui e abrir os olhos na eternidade. Esse é o sacrifício que dá-nos total e completa salvação no espírito, na alma e no corpo. O sacrifício salvador de Cristo. Marcos 15, 29. E os que passavam blasfemavam dele, meneando as suas cabeças e dizendo: tu que derrubas o templo e em 3 dias o edificas. Versículo 30. Salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Ele teria feito isso, mas não podia. Se ele tivesse descido da cruz para provar o seu poder, como não estaríamos salvos? Como eu teria sido salvo? Como cada um de nós teria sido salvo? E tudo que diziam, tudo aquilo que contradiz a sua vinda aqui. Qual era o propósito da sua vinda na terra? Nega ou cancela o cumprimento da profecia sobre ele, que foi dito no Velho Testamento. E diz: salva-te a ti mesmo e desce da cruz. E salva de todo o sofrimento, para que as escrituras não se cumpram em ti. Então nós iremos crer que Cristo isso não podia fazer. Eles eram ignorantes, mas não sabiam. Porque não sabiam como ele vinha. Por que ele veio? 31. E da mesma maneira também, os principais dos sacerdotes, com os escribas, diziam um para com os outros, zombando: salvou os outros e não pode salvar-se a si mesmo. Isso é verdade. Ele salvou outros e ele mesmo não pode salvar. É exatamente a razão pela qual ele é capaz de salvar os outros. Ele disse: uma semente, quando ela cai e morre, ela vai, e se ela não morre, ela vai ficar sozinha. Mas se aquele grão de trigo cair e morrer, ele vai trazer multiplicação de frutos. É exatamente o que ele disse. Porque ele não se salva a si mesmo, o grão não se salva a si mesmo, mas não foge. Mas aquele sofrimento, a situação que ele passou é para poder nos salvar. Ele salvou outros e não pode salvar-se a si mesmo. Ele deu a sua vida. Versículo 32. Versículo 32 diz: o Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que o vejamos e acreditemos também. Para que vejamos e acreditemos. O que estão a dizer? Que Cristo, o Rei de Israel, o Filho de Deus, desobedeça o Pai e desça da cruz e negar a vontade do seu Pai, e depois nós queremos ver e crermos. Impossível. Cristo não pode desobedecer o Pai, ou negar o Pai, ou negar o plano, ou negar a cruz, só para fazer as pessoas crer. Ele irá até ao fim, até a conclusão,
para que ele agrade o Pai e o sacrifício seja aceite ao Pai. E por isso, salvação para vir para mim, para ti e para toda a humanidade. E por causa do que não faz isso, também os que com eles crucificados o injuriaram. 3. Primeiro, a malícia, a primeira coisa, a malícia penetrante dos caluniadores cruéis. Isso, havia crueldade neles, havia maldade na sua fala. Por isso que eles estavam caluniando com a sua malícia. Por isso que passavam ali ao redor, meneavam as cabeças e dizendo: você que derruba o templo e em 3 dias o edifica. Isso no versículo 29. No versículo 30. Salva-te a ti mesmo e desça da cruz. Olha para o versículo 29. Mais uma vez. E eles disseram: você que, ou tu que derrubas o templo. Ele não estava a falar acerca do templo deles. Ele diz: destrua este templo e em 3 dias o edificarei. Ele falou de acordo com o seu próprio corpo. Eles não entenderam. Eles não entenderam. Depois de morrer, aquelas mesmas pessoas foram a Pilato e disseram: aquele homem, quando estava vivo, ele disse, depois de morrer, ele vai ressuscitar no 3º dia. Por isso que uma pedra seja colocada lá na sepultura, para que os seus discípulos não vão lá e roubarem o corpo e comecem a dizer que ele ressuscitou dos mortos, e o último erro será pior que o primeiro. Por que disseram isso? Porque aqui eles falaram mal. Tu que derrubas o templo e em 3 dias o edificas. Salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Era somente gozo. Salmos 22. Sabiam que isso havia de acontecer? Salmos 22, 7. Todos os que me vêem zombam de mim, estenderam os lábios e menearam a cabeça, dizendo: 8. Confiou no Senhor que o livre-o, pois nele tem prazer. 13. Abriram contra mim suas bocas, como um leão que despedaça e que ruge. 14. Como água me derramei, e todos os meus olhos se desconjuntaram, o meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. Salmos 69, 20. 69, 20. As afrontas me quebraram o coração e estou fraquíssimo. Esperei por alguém que tivesse compaixão, mas não houve nenhum. E por consoladores, mas não os achei. Salmos 109, 25. 109, 25. E ainda lhes sou opróbrio. Quando me contemplam, movem as cabeças. Lamentação 1:12. Lamentação 1:12. Não vos comove isto a todos vós que passam pelo caminho? Atendei. Não, vocês passam a gozar? Não vos comove? O que passa pelo caminho? Vocês só podem insultar, falar mal, isso não quer dizer nada para vós. Não vos comove, vós que passam dali, que vocês gritam, para que eu possa contradizer o desejo e a vontade do meu Pai, para eu descer da cruz. Isso não vos comove, vocês estão passando pelo caminho. Atendei e vede, se há dor como a minha dor, que veio sobre mim, com que o Senhor me afligiu no dia do furor da sua ira.
que o Senhor, Ele mesmo, Ele foi ferido pelas minhas transgressões, o Senhor é que lhe afligiu. O Senhor lhe afligiu no dia do furor da sua ira. Aquela ira já tinha chegado, devia vir para todas nós e toda a humanidade, mas Ele suportou. Ele suportou a nossa tristeza, o nosso sofrimento, o castigo, e nos diz, a segunda parte, a zombaria dos sacerdotes, Marcos 15. Os sacerdotes também, a zombaria dos sacerdotes ao Salvador crucificado. Eles começaram a gozar, a zombar dele. Não podia somente serem pessoas simples, pessoas que não entendiam, pessoas que só passavam, que não entendiam nada, mas também os sacerdotes também juntaram. Os sacerdotes estavam lá também a falarem mal. Versículo 31. E da mesma maneira todos os principais dos sacerdotes com os escribas diziam um para com os outros, zombavam, salvou os outros e não pôde salvar-se a si mesmo. Então, ele andou ali porque ele andou salvando os outros, andou em todo lado, curando todos, estavam oprimidos, todos com doenças, salvou outros com aflição, salvou outros com julgamento para vir, ele salvou os outros dos seus pecados, salvou os outros e perdoou-os, ele salvou-os e ele mesmo não pode se salvar. Sim, porque ele salvou os outros, porque ele mesmo, ele não era pecador, e por isso estavam falando mal dele, zombavam dele. 32. O Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz para que o vejamos e acreditemos. Graças a Deus, Cristo não fez nada para eles poderem ver. Cristo não fez nada só para lhes fazer crer. Eles não podiam fazer nenhuma injustiça, não podiam contradizer a palavra de Deus para eles poderem crer. Sabe, existem pessoas que vão nos dizer para fazer algumas coisas para que eles possam ver e crer. E se você crê que a palavra de Deus é verdade, se você beber alguma coisa não vai te fazer mal, e dizer, toma aqui o veneno, e nós vamos crer. Nós não fazemos as coisas dessa maneira. Nós não fazemos aquilo que os pecadores, aqueles que os descrentes querem que nós possamos ver, para que eles possam ver e contradizer a palavra do Senhor. Eles disseram, desça da cruz, para que possamos ver e crer. Não faça os pecadores verem alguma coisa, todos maldosos para poderem ver alguma coisa. Não faça nada com que aquelas pessoas querem que você contradiga a palavra de Deus e para eles poderem ver, para poderem crer. Não faça isso. Assim que disseram, desça agora da cruz, para que nós possamos ver e acreditemos. Mesmo que estavam sendo crucificados com ele, eles falavam mal dele, injuriavam a ele. Eles estavam... Isso não te lembra que isso não está falando, não é surpresa para ninguém, não é surpresa, porque já fomos ditos Salmos 2, 1. Salmos 2, 1. Porque se amontinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Já veja só. Eles começaram a dizer, Miqueias. Mandaram para ele, para o Herode, quais coisas para poder descer. Diz-nos isto, Salmos 2, 1, agora no versículo 2. E os reis da terra se levantaram e os governos consultaram contra o Senhor, contra o seu ungido. 3. Rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas.
rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Versículo 4. Salmos 2, 4. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. O Senhor irá se rir deles, que eles pensam que o Filho de Deus podia obedecer a Satanás e desobedecer e negar ao seu Pai Celeste. Ele vai rir-se, zombando, como em zombarias. Salmos 22, 16. Pois me rodear cães, juntamento de malfeitor me cercou, transpassaram-me as mãos os meus pés. Versículo 17. Poderiam contar todos os meus ossos, eles veem e me contemplam. 1 de Pedro 3, a razão pela qual Cristo passou por esta toda situação, que Ele não desceu da cruz, para eles poderem crer, Ele ficou na cruz para podermos, 1 de Pedro 3, 17. Porque é melhor que obedeçais fazendo bem, se é vontade de Deus, assim o quer, do que fazer mal. Cristo sofreu a boa, fazendo o bem para nós. Cristo sofreu pela salvação, não para nossa condenação. Cristo sofreu, Ele continua ali na cruz para assegurar-nos, para comprar ou pagar o preço da redenção, para ter a certeza no Pai que o todo o preço da salvação, redenção, reconciliação foi pago. E aquilo era melhor, sofrer na vontade de Deus e para trazer salvação. 18. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo, não somente pelos seus pecados, ele não tinha nenhum pecado, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. Diz-nos na segunda citação aqui, terceira parte, o mandato preeminente do nosso substituto comprometido. O mandato preeminente do nosso substituto comprometido. Ele foi comissionado, ele é para ser o nosso substituto. E por causa disso que ele foi comissionado, ele foi contrito para isso, porque ele era cometido e tinha o consagrado para isso, por isso que sofreu no caminho, da maneira como ele sofreu. Veja a forma como ele se entregou a ele mesmo. Livro de João 18, 11. Mas Jesus disse a Pedro: põe a tua espada na bainha. Não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Ele não estava olhando para todas essas coisas que estavam a acontecer, vindo de Pilato, vindo de Herodes, vindo dos sacerdotes, vindo dos membros do Centurião, ou daquela conspiração do conselho. Não, ele não estava olhando as coisas daquela maneira. Ele estava a ver como algo predito, algo profetizado. Porque este é o copo que foi dado, que no Velho Testamento já tinha sido dito que ele tinha que beber o copo do seu pai, para cancelar o velho concerto e trazer o novo, e trazer salvação para os judeus, assim como os gentios, e todo mundo. O Cordeiro, Deus mesmo que tira o pecado do mundo, ele esperava que isso acontecesse. O copo, não beberei eu o copo que o Pai me deu. Ele era o nosso substituto, ele estava cometido para ele, estava comprometido com isso. É por causa disso que ele tomou esse mandato preeminente para cumprir. 1 de Pedro 1, 18. 1 de Pedro 1, 18.
sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebedes dos vossos pais. 19. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. É por isso que fomos redimidos. É assim que fomos salvos. Pelo sangue de Cristo, que derramou por nós na cruz de Calvário. Como um cordeiro imaculado e contaminado. 20. O qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestou-se. Ele já foi predito que tinha um mandato iminente para ele, antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós, por nós e por tudo que ele sofreu. Romanos 16, 25. Romanos 16, 25. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos, a revelação desse mistério que desde tempos eternos esteve oculto. 26. Mas que se manifestou agora e se notificou pela escritura dos profetas, segundo o mandamento de Deus eterno, a todas as nações para a obediência da fé. Isso já foi dado antes da fundação do mundo. Que Cristo contou isso, esse mandato, como preeminente. É por isso que ele não podia olhar para a vergonha, não podia olhar para tudo aquilo para os açoites, não podia olhar para a vergonha, mas ele tinha que cumprir aquela predição, aquilo foi profetizado, aquele seu mandato dito, da sua consagração e o seu cometimento, como nosso substituto. Efésios 3, 9. Efésios 3, 9. E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Era para fazermos ver, e toda a humanidade ver, o mistério que foi desde o princípio oculto em Deus. 10. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principais potestades nos céus. Cristo deu a sua vida pela vida de todo mundo. Essa é a multiforme sabedoria de Deus. No versículo 11, segundo o eterno propósito, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Jesus Cristo, nosso Salvador, Cristo Jesus, nosso Redentor. Esse é o eterno propósito que Deus, o Pai, propositou em Cristo, nosso Senhor, nosso Redentor, que Ele é o indicado, substituto, é o sacrifício indicado para toda a humanidade. Ele foi cometido a isso, ele tomou isso como preeminente, um mandato preeminente. Isaías 53. Isaías 53. 3. Isso está escrito acerca de Cristo. Você já encontrou isso na palavra de Deus? Que agora estamos santificados, agora que somos servos de Deus,
que agora somos dispenseiros do evangelho, do ministério. Veja o que está escrito aí sobre ti, e você toma isso como um mandato preeminente na sua vida, como algo proclamado, como algo profetizado na sua vida, um mandato prometido na sua vida. Jesus Cristo foi cometido a isso, como nosso substituto, nesse mandato preeminente. Tudo que estava escrito sobre ele, como santo de Deus, como filho de Deus, como servo de Deus, você vai tomar esse mandato e vai ser isso preeminente na sua vida. Tudo aquilo que o Senhor disser, mesmo que Pilato diga alguma coisa, ou qualquer Herodes disser alguma coisa, tudo que Satanás e com sua corte te dizer alguma coisa, vai para a direita, vai para a esquerda, deixa, vai para isto, faz aquilo, e você vai dizer: não vou fazer nada, eu não vou dizer nada, não vou tomar nenhuma direção para o mundo, para as pessoas do mundo, os perseguidores de todos os pecadores e todos os homens do mundo, de toda a maneira de mundanismo e tudo que eles queiram fazer. Os teus olhos vão estar totalmente permanentes no mandato de Cristo na sua vida. Você vai estar sempre naquele mandato proclamado que o Senhor já deu a ti um mandato. Você vai ser um servo cometido a Deus. Você vai ser um filho cometido de Deus em todo lugar, em qualquer coisa que você faz. Não importa a degradação ou a situação onde você estiver, ou a perseguição, não importa o que pode acontecer ao seu lado, você vai permanecer firme. Você não irá se virar por essas coisas. Você vai tomar decisão, continuando a sua foco, a sua mente no mandato que Deus te deu. E dessa maneira, você vai seguir ao Senhor Jesus Cristo. Veja esse preeminente mandato que foi colocado aí. É pela razão pela qual que ele não abriu a boca para aqueles que fizeram. Isaías 53, 3. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, experimentado nos trabalhos, e como aqueles que escondiam o rosto, era desprezado e não fizeram dele caso algum. 4. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre ti, mesmo lhe batendo, e nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e o oprimido. 5. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. A cura das nações, a cura de toda geração é muito importante para ele. É no seu mandato. É para prover a salvação, é a cura para todos aqueles que são pecadores, aqueles que eram má. Tinha um mandato para poder trazer a salvação e cura sobre ele. Aquele preeminente mandato, ele estava focado naquele, a sua intenção, a sua vida. Mesma coisa contigo. Tudo aquilo que é mandato de Deus para ti, tudo é que é preeminente de Deus e proclamado, profetizado para ti, como filho de Deus, isso será a prioridade na sua vida. Ele diz no versículo 6, diz-nos: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Todos nós, os gentios, todos os judeus, todos daquela geração, todos de qualquer geração. É muito importante para ele ser o salvador de todo mundo, de toda geração. No versículo 7. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matador, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. 8. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vinda, porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido.
é a transgressão. Por que que ele sofreu isso tudo? É a transgressão do meu povo. É por isso que ele estava olhando pela transgressão do meu povo. Estamos a ver, ele foi batido no versículo 9, e puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, porque ele não fez nenhum pecado, não tinha nenhum mal, ele não fez nenhuma violência, mas mesmo não havia nenhuma maldade na sua boca, não houve engano na sua boca. 10. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quanto a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Essa é a sua concentração, essa é a sua consagração, essa que era o seu cometimento na obra do Senhor, que no poder do Senhor, o prazer do Senhor, que seja feito aquilo que ele tinha prosperidade, o mandato do Senhor para prosperar na sua mão. No versículo 11, ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. É o que ele estava olhando, a satisfação na vontade de Deus para ser feita, a salvação da humanidade a ser paga, a redenção, a reconciliação, para ser possível. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. No versículo 12, diz assim, 12, por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Você pode ter salvação através de Cristo, santificação por causa disso, puridade do coração por causa disso, santidade do coração por causa disso. Ele suportou, levou os pecados de muitos e intercedeu pelos transgressores. Ele faz intercessão, diz que, Senhor, eles não sabem o que estão a fazer. Ele fez intercessão pelos transgressores. Ele fez intercessão por ti, ele fez a intercessão por ti. Se você não está salvo, para que você possa ser salvo. Se você está salvo, para que você possa ser santificado. Se você está santificado, para que possa haver graça suficiente de Deus, que é uma graça permanente e multiplicada na sua vida, para que possa ser sobre a sua vida. Em toda a tua situação, a ação da salvação, para que você possa dizer que a sua graça é suficiente na minha vida. É isso que Cristo fez hoje. Olhamos para isso que Ele fez, o sacrifício. Olhamos para o substituto que Cristo fez, olhamos para Ele como o suportador do pecado, o carregador do pecado da humanidade, que é aquele que veio para tirar o nosso pecado. Eu refletir aquilo que Cristo fez para nós e crer no que Cristo já fez. E você aceitou a salvação, Ele pagou, que Cristo pagou, a tudo aquilo que o Calvário fez para a humanidade. Por que você não se levanta agora e começar a lembrar todas as coisas que aprendemos? É assim que você se lembra de tudo que aprendemos hoje, e você ir ao Senhor em oração e dizer, Senhor, eu te agradeço de tudo que o Senhor fez. A palavra de agradecimento, a palavra da graça, que Deus fez isto, e agora sou filho de Deus, agora Ele mandou seu filho, passou todas essas coisas para a minha salvação. Vá ao Senhor em oração, diga, Senhor, eu te agradeço. Senhor, eu te agradeço. Todas as coisas que devem ser feitas por causa da salvação já está feito. Cristo já fez tudo o que devia fazer para que a minha salvação possa ser real, completa e ser algo, uma possessão para mim. Clama perante o Senhor e diga tudo. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo que invocar o nome do Senhor será salvo.
Você pode invocar o nome do Senhor agora. Senhor já fez algum sacrifício para ti, que você ainda, qualquer coisa que você fez, Ele está a dizer, dá-me o seu coração, dá-me o coração, dá o seu coração a Deus e vá ao Senhor com o seu coração e toda a sua mente e diga, Senhor, estou salvo, eu recebo tudo o que o Senhor fez para mim, suportou, carregou a minha tristeza, a minha vergonha, meu sofrimento, carregou a minha punição, todo o mal que eu fiz, todas as coisas que fiz, os pecados que eu cometi, eu abandono junto, todas eles eu apresento diante de ti, e eu faço a troca, dá-me a sua justiça e toma a minha injustiça. Ele irá fazer, clama ao Senhor e tenha certeza que Ele não está a rejeitar a ninguém, porque Ele sofreu para todos, não importa quão longe tu foste no pecado, quão profundo tu foste no pecado, mesmo se fizeste isso intencionalmente, sabendo que Ele sofreu por tudo, não há vergonha, não há sombra, não há medida de qualquer pecado que Ele não possa ter curado, ter libertado. A sua morte, Ele é para todo tipo de pecado. Agradeça o seu amor, receba e creia na salvação que Ele concedeu para ti. Todo aquele que invocar no nome do Senhor será salvo. Essa salvação, que a paz de Deus virá no seu coração, a liberdade do pecado e será dado a ti. Todo o pecado do pecado. Então, a obra da cruz para quebrar e destruir, para te fazer uma nova criatura em Cristo, já fez isso por ti. Ele já carregou a vergonha, as zombarias, os açoites, o pecado. Ele suportou as consequências do pecado. Ele suportou tudo, os açoites, tudo. Até cuspiram na cara dele, tudo suportou, a coroa de espinhos. Você pode estar livre. Aceita. Creia. Receba. E confesse. Que você sabe que Ele já fez. E vai na sua força nessa salvação. Vai na graça dessa salvação. Viva na justiça desta redenção. E Ele estará consigo sempre. Ele sofreu para ti, para dar salvação. E depois de dar aquela salvação, Ele vai continuar contigo. Vai te fazer vitorioso sobre o pecado que já estão perdoados. Agradeça a Ele. Tenha certeza e aceita a sua presença, a sua paz, a sua puridade, o seu poder contigo. E vai te fazer vitorioso sobre o pecado e você vai ser um vencedor. Agradeça-lhe agora por estar feito. Pai, te agradecemos hoje, bendizemos o seu nome por essa revelação da sua palavra, de nos fazer claro a nós no dia de hoje, que temos o Cristo, suportou o nosso pecado e todas as consequências do nosso pecado. Senhor, assim que nós já segurarmos a Cristo, pela fé, oramos, Senhor, que a certeza da salvação possa vir na vida de cada um que se arrepende e crê no Senhor Jesus Cristo, agora, em nome de Jesus. Pela graça, fomos salvos pela fé. E oramos pelaquela fé que possa reiar, possa ser uma fé viva, e a graça de Deus possa ser cada um e possa haver testemunho em cada coração que nós somos salvos em nome de Jesus. E o poder e a força de estarmos livres dos nossos pecados, do passado, possa dar a cada um este poder, para que possamos viver vitoriosamente e justamente para o resto da nossa vida em nome de Jesus. Ajuda-nos, Senhor, a obedecermos e a vivermos a salvação, que o sofrimento de Cristo, para podermos obedecer, para que possamos levar esse sofrimento de Cristo para outras pessoas, que outros possam ouvir e saber e ouvirem, para poderem ser e também serem salvos em nome de Jesus. Ajuda-nos, Senhor, em todo momento, de estarmos a apreciar a salvação
e a permanecer na salvação, para que possamos ser a vida vitoriosa e vida justa em todo momento, para que a vida justa, a vida santificada possa ser demonstrada em todo momento, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor já respondeu a nossa oração. Iremos permanecer nesta vitória, iremos permanecer nesta força, iremos permanecer nesta justiça, até o Senhor voltar para nos tomar para o céu. Te agradecemos para que o Senhor possa, naquele dia da sua aparição, estaremos fielmente andando contigo, com justiça e com confiança, do que o Senhor já nos salvou de todos os pecados, não iremos continuar no pecado. Obrigado, Senhor, pela resposta. Em nome de Jesus oramos. Amém. Deus te abençoe e dá-te a graça de se firmar na sua vida, até vermos o Senhor cara a cara, em nome de Jesus.